ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2023 ele chega à sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Bem, o Comunicação SA de hoje vai falar de educação e da responsabilidade social das empresas. É uma parte importante do que rotulamos de cidadania empresarial. O foco de hoje vai para uma instituição que está completando 20 anos dedicados à formação intelectual e profissional de jovens, que nela encontraram um acolhimento, lugar de fala, conhecimento e formação. É, sem dúvida, uma iniciativa importante que impacta diretamente os destinos dessas crianças e jovens, que abre caminhos e que traz um sopro de esperança de que o nosso país é ainda uma terra de oportunidades e que a sociedade organizada faz toda a diferença. Hoje vamos falar do Instituto Eurofarma, uma iniciativa da Eurofarma, uma indústria farmacêutica presente em 24 países com 100% de cobertura na América Latina e a liderança no varejo da região. A companhia mantém operações também nos Estados Unidos e África, contando com mais de 13 mil colaboradores distribuídos em 11 países, 11 fábricas, perdão. O nosso convidado de hoje é Júlio Lima, gerente do Instituto Eurofarma. Júlio, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Comunicação SA. Obrigado, Marco, pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos começar entendendo um pouco o que é o Instituto Eurofarma. Eu queria saber por que da decisão da companhia em criar esse instituto e como é que ele está estruturado hoje. Bacana. O Instituto Pharma está completando 20 anos, como você disse há pouco. É uma jornada aí na área da educação. Ele surgiu a partir de programas sociais que já existiam dentro da Eurofarma, na área de responsabilidade social. A Eurofarma também tem uma longa trajetória aí de projetos socioambientais e lá atrás decidiu se concentrar todos os programas que tinham a ver com educação para a comunidade na figura do Instituto Eurofarma. Hoje a gente é uma associação sem fins lucrativos, mantida pela Eurofarma, para oferecer programas sociais, de educação, de saúde para as comunidades do nosso entorno, com foco em crianças, adolescentes e jovens. A gente atua na Zona Sul de São Paulo e também em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Mais recentemente, a gente começou a atuar em Montes Claros, norte de Minas Gerais, onde a Aerofarma também tem uma nova planta fabril. Agora, falando em números, Júlio, como é que a gente pode traduzir em números e também em cifras esses 20 anos do Instituto Eurofarma? Maravilha. A gente conta todas as crianças e jovens que passam por nossos programas. Alguns são mais longos, alguns são mais curtos, mas nesses 20 anos a gente já conseguiu alcançar mais de 215 mil pessoas. São mais de 250 milhões de reais investidos já nessas 2 décadas. E atualmente a gente tem 4 mil alunos regulares ao longo do ano, além de quase 20 mil alunos que a gente consegue alcançar nas escolas públicas das regiões em que a gente está presente também. É bastante gente com quem a gente trabalha hoje. Dentro do Instituto, a gente tem lá um programa chamado Matéria, um projeto, né? Matéria-prima. Conta pra gente o que é esse matéria-prima. A matéria-prima é o nosso trabalho com as crianças. Então, é um projeto de educação complementar que atende crianças que moram perto das nossas sedes. A gente tem esse critério de proximidade, são alunos de escola pública necessariamente, e a gente enfoca o recrutamento para famílias de baixa ou baixíssima renda. A partir dos 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental, as crianças podem frequentar o Instituto Eurofarma e de segunda a quinta-feira elas têm uma série de atividades ali,
baseadas em língua portuguesa e matemática, principalmente, mas em toda a aprendizagem integral que contempla artes, dança, música, educação ambiental, tecnologia, uma série de atividades pensadas para complementar e apoiar o desenvolvimento dessas crianças, para além do que elas já recebem na escola que elas frequentam. Elas ficam conosco até os 14 anos. Agora, os resultados, Júlio, os resultados do IDEB e de avaliações internacionais, como o PISA, eles mostram que a grande maioria dos alunos que concluem o ensino médio na rede pública brasileira, eles, eles apresentam a defasagem justamente nessas questões que você colocou, língua portuguesa e matemática. Como é que o projeto Matéria-Prima foi estruturado pedagogicamente para reverter esse cenário na faixa dos 6 aos 13 anos, como você citou, sem parecer uma mera reprodução de uma escola regular? Perfeito, acho que você já pegou o ponto principal, assim, o matéria-prima ele não foi pensado para repetir a escola regular. Então, no contraturno da escola, ou seja, se a criança está na escola de manhã, ela fica com a gente à tarde e vice-versa. A nossa proposta, ela combina esse apoio em áreas fundamentais, como língua portuguesa, matemática, junto, né? Então, tem essa integração com arte, música, tecnologia, corpo, desenvolvimento socioemocional. E a diferença está na forma como esse conhecimento é trabalhado, né? As crianças aprendem um ambiente de vínculo com os educadores, com a equipe, de maneira experimental e participando ativamente das atividades que são propostas. Então, a gente reconstrói essa relação com o aprender, a gente tem uma nova abordagem, e aí, especialmente quando a criança ela já carrega as defasagens ou inseguranças que você mencionou, o objetivo não é reforçar conteúdo, mas é, de uma outra forma, trabalhar repertório, confiança, curiosidade. Isso faz com que a aprendizagem aconteça. Bem, nós estamos apresentando o Comunicação SA, que hoje recebe Júlio Lima, gerente do Instituto Eurofarma. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Júlio Lima, gerente do Instituto Eurofarma, que aqui está para contar um pouco da trajetória de 20 anos do Instituto Eurofarma. Júlio, ao alcançar esses 20 anos de atuação, o Instituto anuncia como um marco dessa celebração a expansão da sua unidade educacional no bairro de Jurubatuba, na zona sul de São Paulo. Quais são as medidas e qual os impactos previstos especificamente com esta ação? Legal, Marco. Jurubatuba é um espaço muito especial para a gente. Hoje o Instituto Eurofarma ocupa a sede onde a Eurofarma foi fundada. Então, da indústria que originou toda a grandeza da empresa hoje, a gente consegue abrir esse espaço para a comunidade, para os nossos adolescentes e jovens. Então, Jurubatuba é muito simbólico na história, na estrutura do Instituto Eurofarma. Poder expandir nosso espaço físico ali representa a possibilidade de conseguir atender mais crianças em um período que é muito importante para o desenvolvimento delas. E quando a gente consegue abrir mais vagas, isso significa mais oportunidade, mais estrutura, mais proteção para essas crianças e adolescentes. Então, hoje já é feito um trabalho muito bacana, te convido, inclusive, para ir lá nos visitar, conhecer nosso espaço, e a gente consegue ampliar e aperfeiçoar também os trabalhos que já são feitos. Então, o mundo lá fora muda, a juventude muda, se atualiza, a gente também tem que atualizar os nossos programas, nossas linguagens, repertório,
Então, um novo espaço físico, além de ampliar numericamente, permite com que a gente ofereça outras oportunidades de desenvolvimento para as crianças e para os jovens. Jurubatuba é um bairro da zona sul de São Paulo, da capital, e a gente consegue acessar crianças e jovens que moram em regiões um pouco mais periféricas. Então, a gente tem alunos que levam uma hora e meia para chegar em Jurubatuba, porque moram lá no fundo da Zona Sul. Então a gente acaba atuando como essa ponte, né? Essa porta de entrada aí para o mercado de trabalho, para as oportunidades no ensino superior. Então, geograficamente, a gente atua aí como esse primeiro passo que os adolescentes dão na sua preparação. Então, a gente consegue concentrar ali nossos programas de infância, de adolescência, preparação para o mundo do trabalho. É um projeto muito especial para a gente. Você toca num assunto bastante sensível, que é a questão do trabalho, né? Que a gente sabe que a vulnerabilidade socioeconômica, ela gera uma pressão imediata para que o jovem comece a trabalhar cedo. Muitas vezes ele abandona os estudos ou muitas vezes trabalha em algum subemprego informal. Como que o Instituto consegue convencer as famílias mais pobres de que o tempo dedicado à educação e à iniciação profissional que o Instituto oferece é um investimento mais seguro a médio prazo do que o ganho informal imediato? Perfeito, você tem razão. Existe uma pressão, né, para que o trabalho aconteça. Hoje a gente tem uma defasagem entre as demandas do mundo do trabalho e a preparação desses jovens para que eles consigam acessar e aproveitar essas oportunidades. Então, além de barreiras técnicas na formação, a gente tem essas barreiras sociais, comportamentais que você traz, né? Os jovens carregam aí uma defasagem na sua educação formal, lacunas de formação, pouca familiaridade com o mundo corporativo. O Instituto se propõe a fazer esse trabalho de preparação dos jovens e também de conscientização das famílias, porque investir em educação é o que vai abrir portas para eles conseguirem acessar espaços mais qualificados de emprego e de continuidade nos estudos também. Então, muitas vezes a gente vê que os jovens eles não se sentem pertencentes a esse espaço, né? Então a gente faz toda essa transição entre entender que eles também conseguem se preparar para acessar, trabalhar autoconfiança, ler contexto, se comunicarem melhor e conscientizar também as famílias de que, infelizmente, muitas vezes elas mesmas não tiveram essas oportunidades de estudo, então, a gente tem que fazer esse trabalho de que esperar um pouco, é investir em educação. A gente sabe também que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas quem consegue acessar os espaços do Instituto e de outros cursos também, de parceiros com quem a gente trabalha, a gente sabe que essa preparação vai fazer diferença lá na frente e para que os jovens comecem a gostar de estudar também, procurarem posteriormente um curso técnico, um curso superior para que eles consigam continuar aí se desenvolvendo. Com a expansão ali de Jurubatuba, o atendimento para as crianças ali do matéria-prima, ele deve ser ampliado em 50%, isso segundo as estimativas do próprio Instituto. Em termos de impacto social e comunitário, especialmente ali para a Zona Sul, qual o impacto que o Instituto espera produzir, retirando essas crianças da ociosidade, dali das ruas, no contraturno escolar e inseri-las em um ambiente de tecnologia, artes e música, que foi inclusive que você destacou numa das respostas anteriores? As crianças que a gente atende, elas são de famílias trabalhadoras, assim, famílias que muitas vezes saem cedo para trabalhar, voltam tarde. Então, saber que os seus filhos estão acolhidos, que eles estão em um espaço de aprendizagem, um espaço produtivo, traz muita tranquilidade para essas famílias. A gente poder expandir essa atuação faz com que a gente consiga se tornar cada vez mais relevante no nosso espaço geográfico. Esse trabalho acontece na Zona Sul, ele também acontece em Itapevi. Hoje a gente já tem 340 crianças e 360 crianças em cada uma das nossas sedes do Matéria-Prima. E a gente sabe também que a gente vai conseguir, ao criar um espaço educacional do zero, a gente vai conseguir proporcionar, imprimir um pouco da nossa cultura, do nosso desejo de trazer projetos inovadores para a gente poder desenvolver junto com essas crianças. E também espaços que hoje a gente entende como muito importantes, áreas verdes, né?
que também são espaços de aprendizagem, são espaços de promoção de saúde. A gente vai conseguir expandir a nossa atuação, no cuidado com a saúde dessas crianças, futuramente dos seus familiares também. Então, a gente entende que a atuação do Instituto se aprofunda, né? A gente consegue, consolidar as nossas parcerias nesse território, com os equipamentos públicos também, escolas, conselho tutelar, para que o Instituto seja esse centro, né, de promoção de conhecimento e desenvolvimento de futuros. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Júlio Lima, gerente do Instituto Eurofarma. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse Comunicação SA. Até já. O Instituto Eurofarma existe para transformar vidas, preparando, apoiando, desenvolvendo potencialidades e criando oportunidades. Acreditando no poder das histórias e no potencial de cada um para ser protagonista de sua própria jornada. Desde que foi criado em 2006, o Instituto Eurofarma atua na área da educação, com a missão de formar cidadãos, reduzir desigualdades e construir uma sociedade melhor e mais justa. Desde o ensino médio eu tinha um sonho de fazer enfermagem e meus pais não tinham condições financeiras para arcar com a despesa. Foi um presente, porque eu sempre quis fazer o técnico. Eu fui promovida e agora eu sou técnica de enfermagem. Sou graduada agora, né, enfermeira. Para que o conhecimento e a informação sejam cada vez mais democratizados, vamos além das competências acadêmicas. Contamos com estrutura, parceiros técnicos e pedagógicos, além de toda uma rede de apoio para que os objetivos e sonhos de nossos alunos possam ser alcançados. Um ciclo virtuoso que impacta a realidade de milhares de famílias. Aqui, crianças têm novas vivências e aprendizados, e jovens se formam e ocupam seus lugares no mercado de trabalho. O Instituto tem uma grande diferença, porque ele abrange, além do conhecimento do curso, eu não aprendi só sobre tecnologia digital, ele me preparou para o mercado de trabalho, para a vida. Nessa trilha inspiradora, nos dedicamos a ampliar o repertório educacional e cultural de crianças e jovens, promovendo a inclusão, a autoestima e a confiança, com o envolvimento das famílias em todo o processo. Para mim é importante estar aqui no Instituto Eurofarma porque é um lugar que me proporcionou bastante lugar de fala. Eles escutam bastante o que eu tenho para falar, escutam minha opinião. Desde que eu entrei aqui eu comecei a falar muito melhor, comecei a perder um pouco mais de vergonha de falar na frente dos outros. No Instituto Eurofarma oferecemos educação complementar para crianças. Cursos de iniciação profissional e preparatório para exames vestibulares para jovens. E apoio ao desenvolvimento da educação pública, com atividades que estimulam a aprendizagem em diversas áreas de conhecimento. Porque aqui, né, tinha as coisas que eu nem imaginava que na minha vida existia. E por causa do Instituto Eurofarma eu comecei a aprender coisas novas, a fazer coisas que eu nem imaginava que eu sabia. E seguiremos em frente, porque a educação transforma. E com certeza, no futuro, teremos novas histórias a serem contadas. Histórias de superação e conquistas. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Júlio Lima, gerente do Instituto Eurofarma, e aqui falamos sobre os 20 anos do Instituto, seus impactos imediatos e planos futuros. Ô, Júlio, a segunda fase de expansão, ela prevê também a ampliação dos cursos preparativos para o vestibular de acordo com a demanda. No Brasil, o acesso à universidade pública ou de ponta ainda é um privilégio pouco ou bastante concentrado, melhor dizendo, nas classes mais favorecidas. Qual que é a estratégia do Instituto para garantir que o aluno de baixa renda
consiga romper a barreira do vestibular e disputar essas vagas de igual para igual e que vá além ou que se some aos programas governamentais como o ProUni, como o FIES ou as cotas nas instituições públicas. Perfeito. É exatamente esse o caminho, assim. Então, o vestibular, ele ainda é uma barreira muito desigual, como você falou, e o estudante de baixa renda, ele tem que disputar, às vezes, uma vaga sem ter tido as mesmas condições de preparo. Então, a gente tem um preparo que se baseia na formação acadêmica, a gente tem educadores que a gente traz para somar junto desse curso nas diversas disciplinas que são ali cobradas nos vestibulares, mas a gente também tem uma abordagem de apoio emocional, né? Então, além do reforço de conteúdo, preparação para a prova, simulado, a gente tem toda uma parte de orientação, organização dos estudos e incentivo também, porque muitas vezes esses jovens, eles não acreditam que esses espaços possam ser conquistados por eles. Então, a gente convida ex-alunos nossos que já entraram, que até concluíram o ensino superior e hoje são profissionais formados e vieram das mesmas condições dos nossos alunos atuais. Então, não é só ensinar essa matéria, é realmente trazer possibilidades de visualizar esse futuro, entender, justamente como você comentou, quais são as portas de entrada, quais são os programas sociais, como funcionam os programas de cota em cada universidade, que tipo de documentação você tem que ter preparado, como se organizar para o dia da prova. Então, é quase uma mentoria coletiva ali que a gente faz para eles saberem que é possível também, né? Então, e mesmo que você não passe dessa primeira vez, como que você se organiza para continuar tentando? Quais outros cursos talvez você possa fazer que te levam para o caminho desejado? Então, é um trabalho bastante completo também. Pelo que você me fala, inclusive de apoio emocional, né? Perfeitamente. Ô Júlio, uma outra medida preconizada por vocês como uma segunda fase da expansão do Instituto está a diversificação de ações em prol do aperfeiçoamento da estrutura educacional que já é oferecida e disponibilizada para a parcela da sociedade que recorre ao Instituto Eurofarma. Olhando para essa diversificação de ações e para o mercado de trabalho de 2026 em diante, com o avanço avassalador que a inteligência artificial e a automação de funções básicas vem acontecendo, como que o Instituto está atuando ou atualizando a sua grade de cursos profissionais para garantir que esses jovens não sejam formados para profissões que correm o risco de se tornarem ou obsoletas ou simplesmente desaparecerem? Legal. O Instituto atua com uma série de parceiros. Então, a gente traz parceiros que vão trazendo o seu repertório, somando o seu conhecimento, para que a gente consiga dar acesso aos jovens a esse conhecimento. Então, a gente trabalha continuamente na atualização dessas propostas pedagógicas dos currículos. E mais do que o conhecimento técnico em si, a gente tem falado muito sobre competências de aprendizagem, competência socioemocional. Então, isso implica fazer com que o jovem saiba fazer perguntas, para que ele consiga entender os problemas, como se posicionar, como se relacionar no ambiente de trabalho, porque ninguém vai fazer nada sozinho. Então, a gente tem todo um preparo prévio, né? Então, as ferramentas, a inteligência artificial, a área de especialização de cada um, os rumos vão seguir. Eles começam muito novinhos com a gente, 14, 16 anos, até 18, até um pouquinho mais, a gente tem esse grupo de alunos na preparação que a gente chama de iniciação profissional. Então, quando a gente consegue propor pensamento crítico, comunicação, resolução de problemas, faz com que esse jovem se sinta mais preparado para atravessar essas mudanças que você menciona aí no mundo do trabalho. Atualmente, pelo que vocês informam, cerca de 180 jovens formados pelo Instituto, eles atuam como colaboradores e aprendizes na própria Eurofarma, uma coisa bem bacana. Agora, isso é o que eu coloco para você, assim, para além de cumprir as cotas legais, como a lei do aprendiz, qual tem sido o retorno qualitativo para a cultura organizacional da Eurofarma ao absorver esses talentos moldados dentro da casa? E, complementarmente, eu colocaria para você o seguinte: com a ampliação do atendimento esperado
por exemplo, com a ampliação da unidade de Jurubatuba, é possível prever que pelo menos parte desse contingente adicional de jovens formados pelo Instituto ele possa ser aproveitado pela própria Eurofarma? Sem dúvidas. Acho que você toca num ponto super importante, assim, porque ele vai além da cota legal de aprendizagem, que muitas empresas, infelizmente, ainda não se deram conta da importância, não olham para o programa de aprendizagem. Esse é um trabalho que o Instituto faz também de promover essa conexão entre os jovens e oportunidades de trabalho para além da Eurofarma, né? Os 180 jovens que a gente consegue hoje inserir na Eurofarma faz com que a empresa também aprenda, né? Porque esses jovens eles trazem histórias, repertórios, perspectivas diferentes dos profissionais que já estão contratados, né? Então a gente consegue enriquecer o ambiente de trabalho, a gente traz uma diversidade geracional, a gente traz outros tipos também de conexão entre profissionais já consolidados e jovens que estão começando. Um dos programas, inclusive, que a gente tem é a mentoria. Então, a gente traz líderes da empresa para mentorar jovens por 8 semanas, para que eles se conectem e consigam aí endereçar próximos passos, falar sobre carreira, falar sobre superação, história de vida como um todo. Então, para a cultura organizacional é muito positivo ter esses talentos que chegam com vínculo, com preparo, com conhecimento da forma com que a gente já atua. É uma oportunidade aí de iniciar a sua trajetória em uma empresa muito estruturada. É um privilégio para esses jovens, inclusive, poder começar a sua carreira em uma empresa dessa estatura. A gente trabalha bastante para que eles cheguem preparados também para conseguir aproveitar essa oportunidade. Nós estamos conversando com o Júlio Lima, que é gerente do Instituto Eurofarma. Júlio, as estatísticas de renda no Brasil, elas mostram aí de uma forma persistente que os 1% mais ricos concentram uma fatia da renda nacional dramaticamente superior à metade mais pobre da população. Diante desse abismo social, como que o Instituto Eurofarma enxerga o seu papel na tentativa de equilibrar essa balança? O investimento social privado, na sua opinião, ele deve atuar onde o Estado se apresenta deficitário ou ele tem uma função própria de aceleração social? Esse é um problema muito profundo, é um estrutural na nossa sociedade, né? Então a gente de nenhuma maneira pretende substituir o Estado, né? O nosso papel é complementar, é acelerar caminhos, criar oportunidades concretas, né? Se conectar com a história de vida de cada criança, de cada jovem que chega até nós e não tiveram as mesmas condições aí do ponto de partida, né? Então o investimento em responsabilidade social, ele quando é feito com seriedade, com continuidade, com uma escuta, uma conexão com esse território no qual a gente está presente, ele consegue testar soluções, fortalecer rede, trazer a escola pública para perto também, poder ajudá-las a acelerar algumas questões que muitas vezes talvez não tenham visto ainda por esse ângulo. Então a gente trabalha muito em conjunto com as escolas públicas mais perto de nós. Então a educação ela é esse centro de atuação, né? A gente amplia escolhas, a gente mostra para essas juventudes que realmente é possível construir oportunidades e saber aproveitá-las também. Agora, Júlio, vocês estão presentes em 3 cidades, é isso? 2 no estado de São Paulo e uma em Minas, estou correto? Isso, São Paulo, Zona Sul, Itapevi, que é uma cidade na região metropolitana de São Paulo, na Zona Oeste, e mais recentemente em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Vocês estão preparando agora, dentro dessa celebração dos 20 anos, eu acredito, como vocês dizem, a expansão da unidade de Jurubatuba. É isso mesmo? E o que vai ser feito lá? Isso, então a gente vai construir um espaço novo de aprendizagem. Hoje é um terreno que já está esperando essa construção. Então, é realmente um investimento da empresa e uma aposta no trabalho social que já é feito, uma aposta no sentido de acreditar que esse trabalho pode continuar, pode crescer a longo prazo. Então, a gente vai ter mais oportunidades de receber novas famílias, novas crianças, novos jovens. O trabalho em Itapevi já é muito consolidado, já tem quase 20 anos também. E mais recentemente, Montes Claros, a gente já tem, por exemplo, a primeira turma de técnicos em enfermagem formada já em Montes Claros. Já estamos na segunda turma, além de cursos de informática e mais recentemente de auxiliar de produção
industrial também. Então, a gente se conecta aí com as oportunidades reais que o território demanda de nós. Bom, eu fiz essa pergunta a você, Júlio, porque a gente, assim, celebrar 20 anos olhando para um canteiro de obras, que é no caso da unidade Jurubatuba, né? É um forte indicativo de vitalidade institucional. Se você pudesse aí resumir o maior aprendizado que o Instituto Eurofarma deixa para o empresariado brasileiro sobre como fazer transformação social de verdade, com consistência, com propósito, qual que seria essa mensagem, Júlio? Olha, eu acho que é a consistência, né? Esses 20 anos para a gente representam muita consistência no trabalho, porque a transformação social ela não acontece no ano fiscal, ela não acontece no tempo das empresas. Então é preciso ficar, permanecer, ouvir o território, formar a equipe, ajustar a rota, ter coragem para investir no longo prazo. E eu não falo nem do volume de investimento, mas justamente dessa permanência, do relacionamento com o seu entorno, né? Então, se cada empresa puder se conectar com essa realidade das pessoas, tratar isso também como um investimento estratégico, a gente sabe que esse impacto ele é real, ele é feito com muito vínculo, com muita responsabilidade, mas dá profundidade também, enriquece a empresa porque existe uma troca, né? Então, na Aerofarma eu posso dizer que isso faz parte do DNA. Assim como o Instituto Eurofarma, a empresa tem outros projetos sociais na área de responsabilidade social, apoia o Lactare também, que é um projeto de aleitamento. Então, a gente tem aprendido muito ao longo desse tempo todo. E como você diz, continuar investindo é porque realmente existe essa confiança de que essa área é muito importante para toda a empresa. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Júlio Lima, gerente do Instituto Eurofarma. Conversamos aqui neste programa sobre o protocolo, eh, sobre o projeto que vem realizando o Instituto Eurofarma nesses últimos 20 anos, sobre as transformações que aconteceram em razão dessa iniciativa louvável e que fica aí como um exemplo. Júlio, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigado, foi um prazer. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.